Como que nós apresentamos esse projeto de pesquisa, em que contexto nós nos credenciamos para poder fazer essa pesquisa, não é? E contar um pouco, não é? O que seria essa pesquisa e qual é a contribuição que nós temos a dar em termos de produção de conhecimento, não é? O Marcos, você lembra que nós dois participamos da tese de um orientando, o Tiago Cacique. Nós três fizemos um trabalho que foi bastante interessante sobre os tribunais de conta no país. Percebemos que, a despeito de haver muita continuidade em termos de nepotismo, práticas, inclusive irregulares, né? Ou seja, os tribunais de contas, eles na prática, não é? Faziam aquilo que eles evitavam que ocorresse nos órgãos que eles fiscalizavam. Exatamente. A despeito de continuidade, havia mudanças também. Não só modernização técnica, mas uma disposição de vários atores dentro dos tribunais, especialmente os auditores, os técnicos, os auditores substitutos dos conselheiros, que começavam a se empenhar no trabalho de transparência, portais dentro da internet para divulgar ações dos tribunais, né? Numa democracia é o eleito, mas não basta a eleição. É preciso ter controle durante os mandatos sobre os seus atos ou omissões. Né? E esse controle se faz via instituições, né, que fazem parte dessa teia de organizações que nós chamamos hoje de organizações de controle sobre as atividades do Estado. Né? E obviamente que essa teia ela é iniciada pela CGU, que é o órgão de controle interno do governo, e o trabalho da CGU na sequência demanda o Tribunal de Contas da União, que por sua vez demanda o Ministério Público até chegar à responsabilização de fato, do ponto de vista criminal, se for o caso, né, que se dá no Poder Judiciário. A CGU é um ponto desta cadeia de controles. É o ponto mais próximo, inclusive, é o mais ponto inicial. Próximo, mas também ele é como um órgão novo. Não sei se todo mundo, quer dizer, a imprensa cita muito o CGU, mas a gente nem se dá conta de que é um órgão relativamente recente na história política brasileira. Foi criado como corregedoria, primeiro, no governo Fernando Henrique, logo depois de denúncias de corrupção, e depois, no governo Lula, passou a se tornar uma controladoria. Com status de ministério. Com status de ministério. Portanto, teve um upgrade aí, né? Exato, porque enquanto corregedoria, a CGU, no caso, estava vinculada ao gabinete civil. E, portanto, não tinha autonomia nem agilidade. Né? Na medida em que se ganha o status de ministério, ela ganha um outro posicionamento dentro da estrutura da administração pública também, o que vai facilitar enormemente o seu trabalho. Então, este ponto de ser, que você está falando, primeiro ganhou uma posição institucional superior, né? Hierarquicamente superior. E é um órgão que trabalha com outros órgãos. Então, o grande desafio, e eu acho que é isso que nós devemos enfatizar na pesquisa, e os nossos alunos que começaram do PIBIC já levantar os dados, é tentar mostrar como funciona este sistema. Se eles estão funcionando de forma cooperativa, ou até sobreposta ou concorrencial, o que é muito ruim, porque ao invés de somar esforços, eles podem estar criando novos problemas. Né? Uma das primeiras tarefas que eu acho que os nossos alunos precisariam fazer, e já começaram, é levantar a base legal, né? A base institucional, legal, de atribuições desses órgãos. Quer dizer, como é que a CGU funciona em relação ao TCU, que é o Tribunal de Contas. Como se relaciona com o TCU? Como se relaciona com o Ministério Público, que é outro órgão de controle, muito importante, porque ganhou autonomia desde a Constituição de 88. Tem, inclusive, os tribunais de contas estaduais também, porque na medida que a CGU fiscaliza os recursos descentralizados que a União repassa voluntariamente para os estados e municípios, essa é a atribuição
fundamental da CGU, né? Precisa de uma colaboração dos órgãos, não só federais, mas também na cadeia federativa, né? Os órgãos subnacionais. Subnacionais, né? Isso implica lá no governo local, no governo estadual, e isso é um ponto decisivo para que o sistema funcione. Esse serviço, esse bem público, foi disponibilizado como acesso aberto para todos os cidadãos. Muitos dos escândalos políticos e até das descobertas sobre malversação do dinheiro público foram feitas pela imprensa a partir de uma simples consulta ao portal. É aquela questão do cartão, né? Os cartões corporativos. Os cartões corporativos apareceram, né? Numa simples consulta ao portal. Como também hoje, qualquer cidadão de qualquer lugar desse país pode acessar o portal e ver os nomes e o CPF dos beneficiários do Bolsa Família. Aliás, eu me lembrei disso. Você falou isso, que acionou o portal no seu próprio município de origem e viu a lista de pessoas que recebem o Bolsa Família. Isso empodera o cidadão local de uma maneira muito interessante, porque na medida em que ele percebe que um cidadão não está adequado ao perfil do programa, ele tem ouvidoria da própria CGU para poder falar, olha... essa pessoa está recebendo indevidamente o recurso. E, obviamente, que a CGU pode acionar o MDS no sentido de fazer a devida investigação e a correção, se for o caso, não é? Nós estamos particularmente interessados em olhar se a fiscalização da CGU, seja através de denúncias de ouvidorias ou de outros meios, se ela tem impactos na mudança da ação dos ministérios em função desta indicação, deste trabalho feito pela CGU, né? Quer dizer, se a CGU aponta que houve algum problema, por exemplo, eu estou lembrando da tese da própria Geórgia, mostrando que existe problemas em acessar os cartões. E uma situação incrível que ela descreve é que em vários locais o cartão, a beneficiária da Bolsa Família tem que ditar... Cartão de saque do benefício, né? Cartão de saque não é ela que aciona, ela tem que ditar a senha para uma pessoa que está do outro lado do balcão. Então, isso é uma coisa gravíssima. Então, isso está tendo impactos, saber essa informação vai ter impactos na mudança no procedimento no Ministério. De emissão do cartão, por exemplo. Emissão do cartão ou na própria fiscalização desse procedimento. A partir do momento em que nós tivermos concluído o estudo sobre a CGU, a gente vai estar impactando a teia de organizações de controle como um todo também, né? Já que o trabalho da CGU tem repercussão para dentro, né, da administração pública. Ele é um instrumento de continuidade a partir dos trabalhos que o TCU faz. E, obviamente, que tem repercussões também dentro da Advocacia Geral da União, que é um outro órgão que está dentro da teia de organizações. Apesar de ser um órgão de defesa do governo, ele é também um órgão que, a partir do acompanhamento das questões que chegam a ele, propõe ao governo mudanças ou aperfeiçoamento do sistema, né? Até que isso chegue nas instituições do sistema de justiça, né? Tanto o Ministério Público como o Judiciário, e, obviamente, que com o Legislativo aí fazendo o papel que lhe é adequado, já que a relação do Legislativo nesse processo é mais com o TCU do que com a CGU. Mas é interessante que isso também acionou o próprio Legislativo, né? Sem dúvida. Hoje o Legislativo está um pouco mais ativo na sua função fiscalizatória. Até porque está sendo cobrado, Está sendo cobrado, Está sendo cobrado. Por isso, o Legislativo tem uma comissão mista de fiscalização de obras que há muito tempo havia deixado de lado a sua tarefa de fiscalizar, e na medida em que eles deixaram de lado, as outras organizações ocuparam esse espaço. E ao ocupar esse espaço, ganharam projeção pública, não é? Então, esse é um pouco, talvez, do lado concorrencial positivo, não é? Que está fazendo o Legislativo se levantar e falar, opa, nós temos também um papel importante nesse processo. Isso é super interessante mesmo. Os caminhos de aperfeiçoamento são os mais diferentes possíveis, né? Até inesperados. E até inesperados, sem dúvida alguma.